Boa noite, irmãos. Com prazer aqui nós estamos começando aqui a nossa Escola da Doutrina Bíblica. Hoje é dia 21/4/2022 e agora são 8 horas da noite. Nós estamos aqui na igreja de Interlagos, né? Nossa igreja fica perto do autódromo de Interlagos. E meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor dessa igreja. E hoje nós vamos estudar a imagem do homem, né? E a imagem do homem em relação a Deus. Peço que você assista, tome notas, faça perguntas. É sempre um prazer tê-los aqui. Se você chegou pela internet, pelo YouTube, nós temos nossos cultos de domingo às 18 horas, às terças-feiras, todas as terças temos culto, que é a Escola do Alicerce Bíblico, e também temos quinzenalmente, às quintas-feiras, a Escola da Doutrina Bíblica. Temos um site também, www.igrejadeinterlagos.com.br. Aqui do lado esquerdo você tem os horários de culto, os horários que nós estamos ativos. E aí, aqui em cima do lado direito, na parte de cima, tem um botãozinho ao vivo. Aí você clica lá no ao vivo e você vai cair nessa sala aqui. E aí você assiste o culto e participa. Peço que você entre com o microfone fechado e a câmera fechada também. Tá bom? Então, seja bem-vindo. O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto bastante profundo. Precisa conhecer a Bíblia, precisa ter contato com a Bíblia, tá bom? Então, vou fazer uma pequena oração e peço que você feche os olhos, então. Jesus querido, obrigado pelo teu Espírito Santo sobre nós. Peço, Senhor, que tu abençoes cada um que está ouvindo esse culto, mesmo que seja a gravação, Senhor, que o Senhor possa pôr a mão. Abençoa a preletora, a Eliette, e que ela possa trazer de ti mensagens que toquem ao nosso coração. Peço, Pai, a tua bênção sobre a vida da Eliette e a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém, Pode irmãos. aparecer. Pronto. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, é com bastante alegria que a gente vem aqui mais uma vez falar sobre a Bíblia, sobre Deus. E hoje o nosso tema é imagem, né? Imagem do homem, imagem de Deus. Como fazemos para mudar essa imagem? Porque, na verdade, o que é imagem? Imagem é o que a gente exala, né? É o que o outro vê na gente, né? É a percepção que nós externamos para que o outro capte, né? Pelo sistema sensorial dele. Seria mais ou menos isso, né? Então, essa imagem é inerente ao ser humano, né? Às vezes a pessoa quer passar uma imagem, vamos dizer, de pessoa boa, de pessoa honesta, de pessoa bondosa, né? Mas com o passar do tempo, que a gente vai ver se realmente a pessoa é aquilo que ela está querendo transparecer, né? Então é uma coisa assim que tem a ver com a índole do homem, tem a ver com a personalidade do homem, tem a ver com o que está dentro do coração do homem, tem a ver com a natureza do homem, né? Então, é sobre essa imagem que a gente vai falar. Porque muitas vezes, irmãos, aqui a gente já falou sobre o homem e a sua criação, que a Bíblia nos fala que o homem criado pelos Elohims, criado com aquele intelecto diferente, com aquele conhecimento diferente, foi aquele homem criado em Gênesis, certo, Adão?
Nós vamos tratar deste homem, tá? Eu sei que há múltiplas evidências que o homem viveu há milhões de anos, né? Antes de Adão, né? Que existiam aqueles Pithecanthropus erectus, no Homem Neandertal, os homens das cavernas, né? Mas isso a gente fala outro dia, tá? Porque, na verdade, Adão ele foi um homem especial, que ele foi criado num jardim, ele foi separado das outras coisas, né, que existiam no mundo. Ele foi criado, vamos dizer, inocente, ele foi criado manso, ele foi criado desprovido de malícia. Esse homem, a gente vai ver qual era a natureza dele, qual era a imagem dele, tá? Eu sei que tem coisas que às vezes a gente acaba sendo repetitivo para os irmãos, mas eu gostaria que os irmãos prestassem atenção no espírito, porque nós sabemos que em Cristo tem uma transformação de imagem. E como fazer essa transformação de imagem? E eu deixo uma pergunta que eu vou responder no final para vocês, que é a seguinte: o homem, quando ele muda a sua imagem, que nós vamos ver também como que ocorre esse processo da mudança da imagem, ele anula totalmente a outra imagem ou ele convive com as duas imagens? A gente vai ver a resposta na Bíblia, tá? Então, a resposta não vai ser minha, vai ser a resposta da Bíblia. Então, vamos ver o primeiro homem, irmãos, que foi criado em Gênesis 1, 26. Quando na Bíblia se fala na criação do homem, na Bíblia original, em hebraico, esse homem ele foi criado por deuses, por Elohims, por divindades. O homem foi criado, na verdade, por anjos. Isso aí não é eu também que estou dizendo, isso aí está na Bíblia. Tá? Então, a gente tem que ter essa ideia. Por quê? Porque o homem ele não foi criado perfeito. Porque se o homem tivesse sido criado perfeito, ele não pecaria, né? Ele não iria entrar em pecado. Então, em Gênesis 1, 26, fala assim: e disse Deus. E esse disse Deus, o 26, pastor, é um acima, um abaixo. O Gênesis 1, 26, isso, fala assim: e disse Deus. Esse disse Deus, irmãos, não é a Trindade. Esse disse Deus, no original, é Elohim, disse Elohim. Como eram vários anjos, existe uma pluralidade. Então ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre peixes, aves, gado. Então, existia uma pluralidade e o homem foi feito à imagem desses Elohims. É muito importante, irmãos, a gente ter essa convicção, porque ela é bíblica. Tá? Se o homem tivesse sido feito à imagem e semelhança do Pai, o homem não pecaria, o homem não mentiria, o homem não teria inveja, porque o Pai não tem nada disso. O homem não ia gostar de guerra, o homem não ia ser lascivo. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de alguém que tem essas qualidades. Porque senão o homem seria diferente. Verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de anjos o criou. Então, os Elohims criaram o homem à imagem dos anjos, né? Então, o verso 27 deixa bem claro isso.
Nós somos feitos à imagem e semelhança de Elohim, de anjos. Tá? Agora vamos para o capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, verso 7. Então, é uma coisa muito interessante isso, irmãos. Gênesis 2, 7 fala assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, o que é interessante aqui nesse versículo, irmãos, de Gênesis 2, 7? O homem que foi criado em Gênesis, o homem que foi criado em Adão, o homem que foi criado à imagem e semelhança dos anjos, ele foi criado do pó. Do pó. Nós vimos aqui, ó, no Gênesis 2,7, formou o Senhor Deus o homem do pó. Então, o homem é pó. Isso, irmãos, torna o homem muito vulnerável, né? Então, Isaías 44, 2, eu queria que o pastor abrisse para a gente mostrar que o homem, ele foi criado por Jeová. E Jeová tem muita similaridade e muita intimidade com os anjos que criaram o homem. Então, Isaías 44, 2 diz assim: Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Então, irmãos, o homem, ele é criado pelo Senhor do Velho Testamento, que se chama Jeová. Jeová é o que domina o Velho Testamento. Então, toda vez que estiver escrito Senhor, é Jeová, certo? Então, a gente vê, irmãos, que não foi o Deus Pai que criou o mundo físico. Quem criou o mundo físico foi Jeová, né? Por isso que o homem, ele está à mercê desse mundo físico. O homem, ele tem uma fragilidade porque ele é pó, e o homem, na sua índole, na sua imagem, ele carrega muito pecado. Porque se o homem não tiver uma transformação, ele continua invejoso, soberbo, ciumento, com todas essas qualidades que ele teve quando ele foi formado, né? Que até a gente fica pensando, né? O homem foi formado num lugar que existia trevas. Por isso que eu acho que o homem tem essa atração por coisas que não prestam, porque treva é tudo que não presta, é treva, né, irmãos? Por isso que fala assim, em João 3,19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estranho, né? Se o homem tivesse sido criado pelo Deus Pai, ele não amaria mais as trevas do que a luz. Se o homem ama mais as trevas do que a luz, está em João 3,19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz. Que na verdade, irmãos, quando a gente começa a ler Gênesis, a gente vê que o Espírito pairava sobre a face do abismo, né? E havia trevas naquele lugar. Se o pastor quiser abrir, é Gênesis 1, 2, que fala que havia trevas sobre a face do abismo. Para começar, Gênesis 1, 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Isso quer dizer que no começo, quando aqueles Elohims estavam dominando, existia trevas e existia abismo. Então, o Pai não poderia estar lá, porque o Pai não é treva e o Pai não é abismo, né? Então, o que a gente vê, irmãos, interessante, é que o homem, ele tem um lado espiritual, né? E esse lado espiritual foi recebido pelo sopro divino de Jeová. Então, quando Adão estava sendo formado, ele recebeu um sopro divino.
esse sopro divino conferiu ao homem uma personalidade parecida com aqueles Elohims, com aqueles anjos, né? E esses anjos, na verdade, às vezes a pessoa tem uma ideia, se é anjo é bonzinho, se é anjo é porque está tudo certo, né? Se é anjo é porque a gente tem que servir a esses anjos. Mas não é bem assim, irmãos. Esses anjos muitas vezes estão de mãos dadas com o pecado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa história de anjo. Se você quiser, veja pregações passadas que a gente tem no canal do YouTube ou, ou mesmo no site da igreja, né? Se intere desses estudos e vocês vão ver que anjo não é uma entidade que deva ser seguida ou que deva ser adorada, né? Então, quando o homem recebe aquele sopro divino, né, que em hebraico é quase que um sopro fedorento, como se fossem gases que a pessoa solta, esse sopro divino entra em Adão. E quando ele recebe esse sopro divino, ele recebe como uma natureza, uma imagem. Por isso que esse estudo se chama imagem, porque ele começa a pensar parecido com o seu Criador, né? E a gente sabe que Jeová é uma criatura que ele tem soberba, ele tem egoísmo, ele gosta de dissensão, ele gosta de disputas, né? Então a gente fica pensando assim, aquele sopro divino conferiu ao homem todas essas qualidades e defeitos de Jeová, essas características de Jeová, né? Então, Gênesis 3:22, eu queria que o pastor abrisse, porque o homem, lá no Éden, né, ele conhece o pecado. E quando ele conhece o pecado, ele fica mais parecido ainda com Jeová ou com os Elohims, né? Só um parênteses aqui, irmãos, para quem está ouvindo esse estudo pela primeira vez, a Bíblia prova em centenas de lugares que a característica de Jeová é oposta às características do Pai, né? Então, a gente não pode pensar que seja a mesma divindade, né? Nós temos por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus do Velho Testamento, aqui nós estamos provando e vamos provar nesse estudo, que é um Deus muito imperfeito. Então, eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 3:22. Se não der para abrir, pastor, é um versículo que acho que a maioria conhece. Então disse o Senhor Jeová, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, a hora que o homem peca, ele fica mais parecido ainda com Jeová. Olha lá. Então disse o Senhor Jeová, o Senhor Deus em Velho Testamento, esse Senhor maiúsculo você pode sempre traduzir por Jeová. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Então, depois que o homem peca, ele fica mais parecido ainda com Jeová, né? Isso é mais uma prova, irmãos, que o homem não foi feito à imagem do Pai, né? Então, a gente tem vários versículos na Bíblia, tanto no Novo como no Velho Testamento. Eu só vou dar um exemplo, Eclesiastes 7:20, que fala, na verdade, não há homem justo sobre a terra e faça o bem e nunca peque. Então, a Bíblia está cheia de versículos dizendo, olha, aquele homem criado à imagem e semelhança de Jeová ou daqueles Elohims, ele é pó, ele é pecador, e ainda, aí mesmo em Eclesiastes, pastor, põe Eclesiastes 3:11. Além do homem ter recebido aquele sopro divino que deixou o homem parecido com Jeová,
Aqui a gente lê, tudo fez formoso em seu tempo, e o Jeová pôs o mundo no coração do homem. Né? Esse versículo também os irmãos conhecem. Então, o homem é muito semelhante a Jeová. O homem nasce à imagem e semelhança de Jeová. E como isso ocorreu em Adão, passou para toda a humanidade, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 2 Pedro 2,4, porque isso aí que eu vou falar para os irmãos é até quase que uma especulação, sabe? Porque eu fiquei pensando assim, aqueles anjos que fizeram o homem eram anjos que passaram para o homem uma imagem muito ruim, né? Porque o homem sem Deus é um homem que vai crescer, que dificilmente vai ser uma pessoa com índole boa. Né? Ele pode ser até bondoso em algumas partes, mas às vezes é desonesto, às vezes trai a mulher, às vezes rouba em alguma coisa. É muito difícil, irmãos. Sabe, a índole do homem é uma índole pecaminosa. Né? Então, em 2 Pedro 2,4 fala assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. A gente vê que o mundo, irmãos, foi criado em trevas, né? Havia trevas sobre a face do abismo, né? Será que esses anjos que pecaram não foram os anjos que fizeram o homem? Eu fiquei pensando muito isso, irmãos. Por quê? Eu sei que é uma especulação, tá? Mas só para os irmãos raciocinarem junto comigo. A gente vê que os anjos também possuem sensações, né? Mesmo que sejam sensações abstratas, né? Por exemplo, sensação de soberba ou de medo, ou gostar de ser louvado, né? Gostar de ser cultuado, né? E o homem também tem essas sensações, né? E muitos anjos que a gente conhece, e já ouviu falar, que são anjos demoníacos, né? Eles como que usam o corpo das pessoas, de algumas pessoas, para eles terem a sensação. Eu não sei se vocês já ouviram falar de pessoas que às vezes vão nessas terreiro de macumba, de umbanda, vocês já devem ter ouvido falar. Tá? E a pessoa, quando ela fica possuída pelo demônio, ela quer usar droga, ela quer beber, ela quer fazer sexo, ela vira promíscua, né? Então, o corpo dela está sendo usado para uma orgia, ou um hedonismo, né? Hedonismo é prazer, né? Um prazer extremo, que o anjo incorporado, ou o demônio que incorpora aquela pessoa, né? A pessoa fica endemoniada, que ela fica quase que inconsciente. Quem tem o prazer, a sensação, é o anjo que está incorporando ela. Vocês já devem ter ouvido falar. Ou muitas pessoas que ficam possuídas por aqueles espíritos de pombagira. Desculpa, irmãos, ficar falando desses assuntos, mas eu tenho que embasar essa minha especulação. Que esses anjos que fizeram o homem, eu não sei que anjos são esses, mas fizeram o homem com a índole muito ruim. E esses anjos pecaminosos que eu li agora, né, de 2 Pedro, que foram lançados na escuridão, será que não foram esses anjos que fizeram o homem para eles sentirem através do homem a sensação dos pecados? Você já deve ter ouvido falar de alguém que usava droga, que tinha a vida toda torta e começou a ir na igreja e manifestou demônios, né? Então a gente fica pensando, será que o demônio não usava o corpo daquela pessoa para o demônio ter a sensação, né? Então, esses anjos pecaminosos, na verdade, são demônios, né? Então,
a gente fica pensando até quando o homem foi feito por uma entidade boa, né? Logicamente, irmãos, eu não quero dizer que todo mundo, quando cresce, vira um pedófilo ou vai matar a criancinha. Não é isso, irmãos. Mas o homem sempre tende ao pecado. A própria Bíblia fala isso, que não há quem não peque, né? Aí, o que o homem acaba sendo? Acaba sendo, às vezes, até um escravo sensitivo de alguns demônios ou de alguns anjos que pecaram, né? Então, só esse parêntese assim que eu quis mostrar, baseado, né, em segundo a Pedro 2,4, que fala que Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. A gente fica pensando, o mundo jaz no maligno, né? Porque o inferno, irmãos, não é só uma coisa futura. As pessoas que vão ser julgadas no final dos tempos, elas vão ser lançadas no lago de fogo e não no inferno. Porque esse mundo aqui, muitas vezes, irmãos, está mesclado com o inferno. Eu não tenho dúvida disso. Sabe? Por isso que quando o cristão se converte, ele como que pela fé, né, ele está sentado em lugares celestiais, ele é resgatado desse mundo maligno, né? Bom, então a gente sabe que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque nós não fomos feitos pelo Pai, irmãos. Nós não fomos feitos pelo Espírito Santo, nós não fomos feitos pela Trindade, senão nós seríamos seres perfeitos, amorosos, dados somente a Deus. Mas, ao contrário disso, a humanidade é corrompida, porque foi feita por um Deus corrompido. E o homem é a imagem e semelhança desse Deus corrompido, né? Então, vamos continuar. Sabemos que o homem peca e que Jeová deu uma lei que fala que o salário do pecado é a morte, certo? Então, o que existia no Éden e foi passado para nós? Um homem que era pó, né? Então, decorrente disso, ele era efêmero, ele durava pouco, morre rápido, né? Em termos de eternidade, o homem tem uma vida que a própria Bíblia fala que é como uma erva, né? Entardece, bate sol, a erva seca e vai embora. A vida do homem é efêmera, o homem tem poucos freios morais, algumas pessoas têm um pouco mais, mas a maioria tem poucos freios morais. Um homem que peca e gosta de pecar, olha a imagem que nós herdamos desses anjos que nos fizeram, né? E esses anjos que nos fizeram, provavelmente, né, a gente já deu alguns exemplos, usa o homem que eles fabricaram, que eles fizeram, para eles obterem o prazer, através do corpo do homem que peca. E, olha, irmãos, isso daí é uma situação de difícil resolução, né? Um homem que é pó, que gosta de pecar e que é usado por demônios. É difícil, né? Então, essa é a imagem do homem. Logicamente, vocês sabem que eu vou falar de Cristo e da transformação de Cristo, mas é importante a gente saber como que sucede essa transformação, né? Jeremias, também não precisa de abrir, pastor, só se alguém estiver anotando, Jeremias 32, 27, que fala que Jeová é Deus de toda a carne, né? Então, a nossa carne foi dada por Jeová e pertence a Jeová, essa carne que corruptível, né? E nosso intelecto sem Deus é um intelecto dado também por Jeová, certo? Aí, João, ele falou assim, olha, a carne para nada aproveita, o espírito é o que vivifica. Então, o que é esse espírito, irmãos? Esse espírito é
tem a ver muito com o nosso intelecto. Por quê? O nosso intelecto é diferente do intelecto de um animal, porque através do nosso intelecto nós podemos buscar a Deus, ao verdadeiro Deus. Então, através do nosso intelecto, nós temos a esperança e a condição de adquirirmos uma nova imagem. Porque a imagem daquele homem criado por Jeová, vocês viram que é uma imagem muito ruim, uma imagem tosca, uma imagem que não leva a nenhum tipo de elevação espiritual. Né? Então, o homem tem a finitude, o homem é hedonista, né? Gosta dos prazeres. Você vai falar para o homem, olha, você quer ficar ajoelhado orando, você quer ficar deitado assistindo Netflix. Né? Então, o homem gosta do prazer, gosta de sentir um prazer, às vezes, intelectual, ou às vezes até um prazer carnal, né? E isso acaba muitas vezes levando a pecado. Não estou dizendo que assistir Netflix é pecado, irmãos. Não é pecado, tá? Mas muitas das coisas relacionadas com prazeres no mundo é relacionado a pecado. Por exemplo, agora tem muitas cidades aí que a turma estão se acabando no carnaval, né? Com toda a promiscuidade que o carnaval traz, né? Então, além disso, a gente viu que Jeová colocou o mundo no coração do homem. Quando o homem pecou, os Elohins falaram, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Né? Então, vocês veem, irmãos, que não dá para a gente pensar que o homem é uma criatura feita pelo Pai, certo? Aí, o que Jeová faz? Jeová dá uma lei cheia de regras, né? Cheia de regras. As regras ensinam a cultuar Jeová de um modo muito esquisito, obrigando o homem a matar animais, né? A matar ovelhinhas, matar pombinhas, e aquele derramamento de sangue agrada aquele Deus, né? E o pai falou que aqueles sacrifícios nunca o agradaram, né? Mais uma evidência que aquele Deus que mandou aquela lei de sacrifícios não tinha nada a ver com o pai, né? E ainda por cima, essa lei esquisita que mandava matar animais era uma lei condenatória, né? Que não salvava. Então, o que nós vimos, irmãos, que nós estamos mal na fita, sendo criaturas de Elohim, sendo criaturas de Jeová. Porque Jeová, ele estava entre os Elohins, né? Então, o homem necessita de uma outra imagem, né? Que aquela primeira imagem é uma imagem muito ruim, que não satisfaz o homem, que reduz o homem a um ser vil, a um ser pecador, que reduz o homem a ser pó, né? Que diferença que tem o homem do animal? Todos voltam ao pó, né? Todos vieram do pó e voltam do pó. É duro, né? Ouvir isso. Ouvir isso ficar calado, né? Graças a Deus que nós temos Jesus, né? Para mudar essa situação. Então, nós queremos mudar a nossa imagem. E vem Jesus, né? E em Lucas 10, 22, Jesus fala uma coisa muito interessante, irmãos. Porque Jesus, ele tinha íntima comunhão com o Pai. E queriam que conhecer o Pai. Mas Jesus, ele é a imagem do Pai, né? Então, em Lucas 10, 22, fala assim, tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, Jesus já veio trazer uma outra proposta. Olha,
sabe? Ninguém conhece o Pai, só a quem o Filho revelar. Se eu quero mudar a minha imagem, eu já tenho que ficar pensando muito nessas coisas, irmãos. Eu tenho que mudar a minha imagem para ser a imagem de Cristo. E aqui está falando que Cristo pode revelar o Pai. Se eu conheço o Pai, se eu quero ser imitador de Cristo, automaticamente eu vou conhecer o Pai, porque Cristo vai me revelar o Pai, né? Então, quando eu quero saber como ter uma nova imagem, quando eu começo a ficar insatisfeito com a minha velha imagem, quando a minha velha criação, e eu decido ser uma nova criação, uma nova criatura, eu estou disposta a querer mudar a minha imagem. Eu não quero mais aquela imagem do velho homem criado lá no Éden, cheio de problemas. Eu quero uma nova imagem. Tem que existir no coração do indivíduo, irmãos, um certo inconformismo com as coisas. Senão ele não vai buscar a Deus. Se a pessoa tiver muito de bem com a vidinha dela de velha criatura, a pessoa não quer saber de Deus. A pessoa não quer buscar a Deus. Porque está tudo bem com ela, entende? Agora, no momento que a pessoa decide que as coisas não estão boas, que não é possível, que aquela velha criatura não está satisfazendo a vida dela, ela percebe que aquela velha criatura não traz uma elevação espiritual para ela, esse inconformismo gera uma busca. Então, o primeiro passo, irmãos, é a pessoa estar insatisfeita com a velha criação. Essa insatisfação. Essa insatisfação, irmãos, é o ponto primordial para que a pessoa possa se transformar a sua imagem, transformar de velha para nova criatura. Tá? E do momento que ela sabe que aquela velha criatura não está boa, ela quer se livrar daquela velha criatura, ela quer se livrar daqueles pecados que tanto incomodam, começam a incomodar. E não é mais prazeroso aquele pecado, e sim é incomodativo, não sei se existe essa palavra, mas começa a incomodar. Então, eu queria que o pastor abrisse em Efésios 4, 22, que fala justamente isso, sabe? Está incomodando, a gente tem que começar a se despojar, a se afastar dessas coisas. Isso, irmãos, é tudo através do Espírito Santo, não é força de vontade, tá? Então, Efésios 4, 22 fala assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, realmente, irmãos, a gente tem que estar insatisfeito para a gente poder se despojar desse velho homem. Segundo passo, irmãos, se eu me despojei do velho homem, eu tenho que me revestir de Cristo. E se revestir de Cristo, irmãos, está muito bem descrito em Efésios 4, 17. Eu queria que o pastor abrisse também. Efésios 4, 17. Porque isso, irmãos, é uma coisa milagrosa que acontece. Passar de velha criatura para nova criatura. Tá? Não é uma coisa intelectual e nem uma coisa assim de força de vontade. E nem por alguma obra boa que eu faço. Efésios 4,17 fala assim, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios na vaidade da sua mente. Isso aqui é o velho homem, né? 18, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Então, o que é essa dureza do coração? É aquele que está feliz de estar no pecado, né?
de estar comemorando o carnaval, comemorando o pecado, comemorando estar nas drogas, na bebida, na fofoca, na índole ruim, está traindo a esposa, está no pecado, né? Então, isso aí é a dureza do coração, né? 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade de Jesus. Então, irmãos, o verso 23, e vos renoveis no Espírito, que o 22 a gente já leu. É uma renovação espiritual, irmãos. Eu quero agora que o pastor abra em Colossenses 2, que é o terceiro passo, tá, irmãos? Então, o primeiro passo é inconformismo, não vos conformeis com esse mundo, né? O segundo passo é um revestimento espiritual, né, através do Espírito Santo, para que ocorra uma renovação, né, para que essa corrupção do homem se transforme. E o terceiro passo, Colossenses 2:12, fala assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Então, irmãos, o batismo é o sepultamento do velho homem, daquela criatura feita por Jeová. Porque se aquela criatura fosse criada pelo pai, ela era boa e não precisava de se batizar. O batismo ia ser uma coisa desnecessária, né? Então, verso 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, irmãos, verso 12, sepultados com ele no batismo, sepultar o velho homem. Tá? Então, a gente está vendo aqui os passos para que o homem mude a sua imagem, mude aquela imagem de homem feito à semelhança de Adão que Jeová deu para nós. Então, a gente está vendo o quanto é importante essa mudança dessa imagem e os passos para a mudança dessa imagem. Tá? O quarto passo, irmãos, está em Atos 2:1, porque o que acontece? Quando o homem foi formado por Jeová, ele recebeu um sopro nas suas narinas, que é o fôlego de vida, né? E em Atos 2:1, o homem recebe um outro sopro, que é o sopro do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Então, irmãos, a gente tem que substituir aquele sopro, né? Em um conformismo, se despojar do velho homem, ser revestido pelo Espírito Santo, ser sepultado. Agora a gente vai ver em Efésios 2:8 que a transformação do homem, né? Eu estou sendo transformado, então a minha imagem que vai transparecer. Lembra que eu falei no começo que imagem é o que os outros veem em nós, né? Imagem é uma percepção sensorial, né? Então, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, foi o que eu já falei. Não é porque eu vou dar sopinha para os pobres ou esmola para os necessitados que eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo pela fé e é um dom de Deus. 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a minha salvação não vem das obras. Mas olha o 10, irmãos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se eu tenho uma nova imagem,
eu tenho que andar nessas boas obras que Cristo preparou. Vocês veem que interessante, irmãos, né? E essa imagem, irmãos, os próprios discípulos buscavam, né? A gente vê, na Bíblia tem história lá do Filipe, que ele falou para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, a gente quer ver a imagem do Pai. Se tu está falando a verdade mesmo, mostra-nos o Pai, né? E aí, Jesus fala para ele, né? Estou há tanto tempo convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Então Jesus está dizendo, olha, a minha imagem reflete a imagem do Pai, porque as mesmas obras. Né? Então, irmãos, se a gente quer mudar a nossa imagem, feita por Jeová, né? A imagem e semelhança, esse que o homem é comum de nós, aqueles anjos que eu acho que é aqueles anjos que pecaram, que criaram o homem. Né? Então, a gente tem que saber, irmãos, que a gente tem que passar por esses passos, né? Para sair da imagem de Jeová e ter a imagem de Cristo, a gente tem que ter esse espaço, a gente tem que nascer da água e do Espírito, né? A Bíblia fala, né, o que nasce em carne é carne, o que nascer do Espírito é Espírito, e é necessário nascer de novo. Essa história, irmãos, foi a história que Jesus manteve com Nicodemos, tá? Que está em João 3. Se o pastor quiser abrir, João 3,7, que é uma das passagens mais ensinadas, né? Porque fala realmente desse novo nascimento. Se existe a necessidade do novo nascimento, é porque o anterior não prestou. E se não prestou, é porque não foi feito perfeito. Se não foi feito perfeito, é porque não foi feito pelo Pai. Então, aqui está dizendo, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo para termos uma nova imagem, né? Se nos revestimos de Cristo, se estamos em Cristo, se somos novas criaturas, como a gente viu aqui em João, irmãos, nós mudamos a imagem, né? Então, como está escrito também, né, em Coríntios, né, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, irmãos, é um revestimento que existe no homem, né? É um revestimento. Eu queria que o pastor abrisse em Colossenses 3:10, que fala justamente disso. A imagem do homem, irmãos, é que eu vou mostrar. Fala também a Bíblia uma coisa meio sensorial do perfume de Cristo, né? Então, Colossenses 3:10 fala assim, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem, segundo a imagem daquele que o criou. Jesus tem a imagem, eu vejo Jesus, eu vejo a imagem, o que Jesus transparece. Verso 11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Né? Então, irmãos, isso é muito forte. Né? Nós nos vestimos do novo. Agora nós temos uma outra roupagem, né? Uma outra imagem, certo? Irmãos, agora eu quero responder aquela pergunta que eu fiz no começo, tá? Então, nós já vimos que nós nascemos com uma imagem herdada pelos anjos, ou por Jeová, porque na verdade Jeová é um anjo, né? É um anjo que usurpou ter o título de Deus. Ele exigiu que o povo judeu o cultuasse como o Deus absoluto. Né? Ele falava, fora de mim não há Deus. E
já vimos como se faz essa transformação através de Cristo, através do Espírito Santo. Agora, irmãos, será que quando recebemos Cristo, aquela primeira imagem some, desaparece, é cortada da nossa vida? Né? Será que a gente muda totalmente? Olha, essa pergunta, irmãos, é uma pergunta muito singela, mas é uma pergunta que eu acho que é cabível. Ah, então eu sou uma criatura finita, do pó, que tende ao pecado. Aí depois vem Jesus e me faz uma nova criatura, uma criatura que tem que refletir Jesus, que foi criado para boas obras. Essas duas criaturas, esse homem velho e esse homem novo, pode coexistir dentro de mim? Então vamos ver a resposta na Bíblia. 1 Coríntios 15, 45. É muito interessante isso, irmãos. 1 Coríntios 15, 45. Eu vou esperar o pastor Abi para a gente ler junto para responder essa pergunta, que acho que vocês entenderam a pergunta, né? 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão, que é Cristo, né, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Então, o primeiro homem, Adão, ele não é espiritual, ele é natural, ele é biológico, certo? E o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, está se referindo a Cristo. Aí, verso 48. Qual o terreno, né? Como Adão, também são os terrestres, né? Os homens são todos meio parecidos com Adão. E qual o celestial, como Cristo, também tais também os celestiais. Então, Cristo também tem uma criação, vamos dizer assim, que a gente viu, que Jesus falou, é necessário nascer de novo. Se nascer de novo, vai nascer para Cristo, é uma criação de Cristo, é nova criatura. Então, existe a criação de Jeová e a criação de Cristo, que são criações muito distintas. E a criação de Cristo é a do Pai, certo? Verso 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. O que isso quer dizer, irmãos? Esse é o meu entendimento, tá? Eu ainda estou aqui na Terra, então eu ainda tenho alguma imagem do terreno. Tanto assim que o meu corpo foi dado por Jeová, meu corpo físico foi dado por Jeová. Mas também temos a imagem do celestial. E aí, irmãos, eu volto para uma história conhecida que fala assim: eu tenho 2 cachorros, qual que eu alimento mais? Né? Eu vou alimentar a imagem do terreno ou eu vou alimentar a imagem do celestial? Né? Só para terminar, irmãos, logicamente, irmãos, a resposta é muito simples, né? Eu tenho que alimentar a imagem do celestial. Se eu quero estar com Cristo, se eu amo a Cristo, se eu abomino a velha criação feita por Jeová, eu tenho que alimentar a minha parte espiritual. Eu sei que o tempo todo a carne milita contra o espírito, né? Então, eu tenho que, logicamente, eu tenho que alimentar também a minha parte terrena, mas a minha parte espiritual tem que ser muito mais alimentada, né? Por isso a história lá dos cachorros, né? Eu queria que o pastor abrisse, só numa curiosidade, irmãos, como sobrou 5 minutinhos, já está terminando, tá? Em Romanos 1:23. Por quê? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Jeová, dos Elohims. E quando o homem peca, fala: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E interessante que aqui em Romanos 1:23 fala assim:
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Né? O verso 22 fala assim, ó, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Quem fez isso? Quem falou que o homem era a imagem de Deus? Foi Jeová. Né? Então, isso que o Jeová fez foi uma loucura. Né? Porque ele quis colocar para a humanidade que o homem é a imagem de Deus. Só que Deus, irmãos, é incorruptível. Aquele Deus que criou o homem, que eu acho que foi aqueles anjos que pecaram, tá? Que eles estão por aqui, que foram lançados no abismo, e aqui é o abismo. Né? Aqui é onde tem trevas. Eles que quiseram enganar o homem para falar, olha, vocês são deuses, né? São como deuses. Né? E só para terminar, irmãos, 2 Coríntios 3:18, 3:18, 2 Coríntios 3:18, que vai sintetizar a nova criatura, tá? Em que nós temos, através do Espírito Santo, o poder de adquirir essa nova imagem. Então, 2 Coríntios 3:18, eu vou esperar o pastor colocar, porque é o último versículo, tá, irmãos? Para a gente poder acompanhar juntos. Porque a nova imagem, irmãos, do homem, como a gente viu, é uma transformação. Né? Essa nova imagem é uma transformação. Então, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, olha como é o que os outros veem, irmãos, em nós. Somos transformados de glória em glória. Olha como a vida cristã, uma vida paulatina, que vai indo, é o processo, transformação. Todos os dias estamos sendo transformados. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Qual mesma imagem? A imagem do Senhor Jesus. Como que somos transformados, irmãos? Como pelo Espírito do Senhor. Então, esse verso, 2 Coríntios 3:18, resume tudo que a gente falou. Nós somos criados lá como Adão, precisamos de uma transformação e através do Espírito do Senhor nós somos transformados e vamos refletir como um espelho a glória do Senhor, irmãos. Isso aí é muito forte, irmãos, sabe? Um homem que foi criado para ser pó, para ser finito, para ser pecador, para ser usado, até dizem, né, como cavalo, né? Para que um anjo suba em cima dele, para usufruir as sensações humanas. Então, irmãos, vocês me desculpem, mas o homem realmente era um trapo de imundícia. Aí o que acontece? Vem Jesus com seu Espírito, com a sua lei do amor, nos revela o Pai, nos transforma, nos faz uma nova criatura e nos faz transparecer a imagem dele através do Espírito Santo, irmãos. Por isso, irmãos, que nós não cremos que Jeová é o Pai. Porque se Jeová fosse o Pai, o homem não precisaria de nascer de novo. Se Jeová fosse o Pai, o homem iria ser criado perfeito, porque o homem não foi criado à imagem e semelhança daquele Deus. Ele era como um de nós, né? Então, irmãos, eu só quero fazer uma pequena oração para terminar. E se vocês gostaram do vídeo, passem para outras pessoas. Entrem no canal da igreja, no YouTube, Igreja de Interlagos, ou entre no site da igreja, www.igrejadeinterlagos.com.br. Amém?
Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. E principalmente, Pai, para te agradecer, Pai. Agradecer, Senhor, porque nós temos o Espírito Santo e com esse Espírito Santo, Senhor, Tu nos dá o poder para nos transformar, para nascermos de novo, para sermos conforme a Tua imagem, Jesus. É essa imagem que queremos refletir, Pai. Eu agradeço por essa noite e abençoe, Senhor, a cada um que estiver ouvindo esta oração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.